computador gravando. Simbora, meu povo, vamos compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, para dar continuidade aqui ao nosso treinamento, falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Deixa eu preparar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Tá aparecendo a tela grande aí para vocês? Sim. Show. Então vamos lá. Inteligência emocional é uma das competências, habilidades que nós precisamos desenvolver neste mundo aí, né, empresarial, corporativo, organizacional e mesmo dentro da família, dentro das relações. Então é importante que nós tenhamos aí o foco, né, com um objetivo de, através da liderança de si mesmo, como nós falamos na aula anterior, a gente possa desenvolver essa habilidade aí de inteligência emocional. E o primeiro a falar sobre inteligência emocional, ao menos falando de uma escala, uma proporção muito maior, foi um cara chamado Daniel Goleman, em 1905, mas ele começou com a teoria das múltiplas inteligências, né? E aí só em 95 ele cunhou aí o tema inteligência emocional, mas existia antes dele, num trabalho dissertativo, né, de conclusão de curso universitário, duas outras pessoas, que eu não vou recordar o nome agora, mas que já trouxeram um aspecto da inteligência social antes e que deram início aos estudos e que hoje culminou na inteligência emocional, né? E quais são as principais habilidades da inteligência emocional? Então, segundo Goleman, né, ele passa mais uma vez pelo processo de autoconhecimento, né? A gente já falou sobre a importância disso no processo de desenvolvimento. Então, nós falamos sobre o pilar de autodesenvolvimento. Precisamos entender também que existe o processo de autoconsciência. Então, para vocês terem um pouquinho a descrição entre um e outro, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é o que eu faço, né? O que eu faço? Esse é o processo de autoconhecimento, seja qual for o segmento da sua vida. O processo de autoconsciência é por que eu faço, né? E ele é mais profundo em termos de entendimento, né? E a gestão das emoções, que é como eu faço. Como eu faço. Então, primeiro pilar aí, autoconhecimento, é o que eu faço. O processo de autoconhecimento é onde você aprofunda, é por que eu faço. E o processo da gestão das emoções é como eu faço. Então, isso está muito claro no processo de liderança, que você precisa ter isso bem desenvolvido para que você possa auxiliar também outras pessoas, né? E a falta dessa inteligência emocional, a gente só percebe realmente a importância disso na falta, né? A gente não percebe enquanto há um equilíbrio, mas na falta é que a gente vê o tamanho do pepino que a gente está carregando. Tá todo mundo vendo uma tela aí com um campo de futebol? Ótimo. Eu quero mostrar para vocês o que é o exemplo de má gestão das emoções. Pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento. Voltou na frente, olha o perigo, Close. César, Close. O que todo mundo esperava, chegaram de novo. Chegaram de novo. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol! Tocou no lã, bateu pro meio. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando, Diego. O Brasil, quando chegou, encontrou o Neuer. Agora, no finalzinho. Bateu. O gol do Brasil. Bom, quem não lembra desse fatídico dia, né? Para nós, esse momento foi a mesma coisa que o 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos. O famoso 7-1, né? Tem gente dando palestra falando com esse tema, né? Qual foi o seu 7-1? Então, por que isso é o exemplo da má gestão das emoções? Os jogadores choravam quando ganhavam, choravam quando perdiam, choravam quando empatavam, não existia autocontrole nenhum, né? Eu acredito muito que tenha também aí um contexto político por trás disso, mas
a situação é que estava claro o descontrole emocional dos jogadores e toda a comissão técnica. Então, para nós brasileiros, essa é um exemplo que mostra realmente, efetivamente, o problema que é não termos, né, inteligência emocional naquilo que empreendemos ou naquilo que desejamos fazer. E Daniel Goleman também, ele definiu o que nós chamamos de perfis emocionais, né? Os perfis emocionais. Então, olha que interessante. Além de toda essa tecnologia que nós vimos dentro dos pilares da inteligência emocional, também entendemos que existem pessoas que têm na verdade, uma predisposição maior a determinados perfis emocionais. Vamos lá, compartilhar com você aqui um deles. O autoconsciente, né? O primeiro perfil. Temos também o perfil submerso e o 3, que é o acomodado. A descrição aqui de cada um deles para vocês terem mais clareza do que eu estou falando. O autoconsciente, ele é consciente do estado de espírito, ou seja, do seu estado emocional. Né? Ele sabe aquilo que ele está sentindo, ele sabe. Se ele acordou, o autoconsciente é aquele cara que quando acorda de manhã, ele olha e fala, pô, hoje eu não estou legal. Né? Ele vê o tempo meio fechado, um pouco frio, como é comumente na cidade de Curitiba. Ou então é um cara que sai numa cidade como no Rio de Janeiro, olha para fora, aquele sol grande, quente, e aí ele tem consciência daquilo que ele está sentindo. Né? Ele tem clareza das emoções dele. Ele consegue identificar, e aí não só a clareza das emoções, que daí se traduz em clareza dos sentimentos. Né? E ele também, né, é autônomo e consciente dos seus limites. Ele sabe até onde ele pode, né, onde ele pode confrontar com as suas emoções. Ele tem também boa saúde psicológica, né, justamente por ter essa gestão das emoções de forma mais adequada. Ele sabe sair de um estado de espírito negativo, ele sabe que o dia que ele está triste, ele sabe o que fazer para que ele possa se automotivar e para que ele possa ter uma gestão melhor e, consequentemente, ações e resultados positivos. E ele administra bem essas emoções. Então, se porventura algo desagradável lhe acontece, ele consegue dar aquela respirada, ele consegue seguir em frente e dar continuidade àquilo que ele está fazendo. Já o submerso ele tem pouca consciência dos sentimentos, né? Essa pouca consciência significa que ele fica mais no campo ali das emoções mesmo, a nível inconsciente. E geralmente é a pessoa em que as emoções elas tomam o controle. A gente chama isso de sequestro da amígdala, né? É quando você é impelido a um ato ali, mas sem consciência daquilo que está sendo feito. É o sequestro da amígdala. Então, as emoções, ela assume o controle. Aquela pessoa, por exemplo, dentro de um relacionamento, que ela é ciumenta ao ponto de, se ela perceber uma ameaça à relação, ela simplesmente surta, vira uma gritaria, briga, tapa no parceiro, na parceira, né? Ou às vezes até agride a pessoa que ela acredita estar ameaçando o relacionamento, né? Ela está totalmente imersa nas emoções e ela é incapaz de tomar o controle. Ela é incapaz de fazer uma gestão para que ela possa novamente pegar as rédeas ali da situação e dar continuidade. Né? Ela, apesar de tudo, ela tem também ainda boa saúde psicológica, mas é totalmente instável. Ela acredita ser incapaz de assumir o controle das emoções. Ela fala assim, gente, eu sou assim mesmo. Não me provoca, porque se eu sair do controle... Essa é a frase do submerso, né? Se eu sair do controle, vocês não vão me querer ver fora de mim. Ninguém me segura. Né? Ela acredita que ela é incapaz de falar assim, não, eu sou assim mesmo. Se você me tirar do controle, eu vou enfiar a mão na tua cara e aí eu não quero nem saber. Né? E ela sente-se aí, né, por essas determinadas reações, que ela sabe, né, que ela é emocionalmente descontrolada. Esse é o submerso, é o que está dentro da emoção e a emoção domina totalmente. Ela age no ímpeto, ela age no impulso. Já o acomodado, ele tem consciência das emoções, mas ele também é aquele cara que não vai fazer muito esforço para mudar. Ele simplesmente, gente, a frase do acomodado é o jeito da madeira. Eu ouvia muito isso na Bahia.
né? É o jeito da madeira. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, ele sabe e quando ele vem aquela tristeza, ele fala, não estou bem hoje não, hoje estou triste. Pô, cara, vamos se animar, vamos dar uma volta na quadra, vamos num cinema, vamos jantar fora. Não, eu quero permanecer assim mesmo. Né? Ele é o cara que ignora os sentimentos. Ele tá triste, ou às vezes ele está muito triste, e fala, não, mas eu estou triste, mas não estou tão triste assim. Né? Ele ignora aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. O acomodado é perigoso, porque o acomodado é o cara que não vai fazer nada para ser melhor. Dificilmente ele vai fazer questão de melhorar no seu dia a dia. E trabalhar com o acomodado é complicado, é bem complicado. Num relacionamento, então, nem se fala, né? Fora os perfis emocionais, nós temos também as emoções básicas. E aí eu trago um conceito aqui de um cara chamado Eric Berne. Eric Berne fala sobre as emoções básicas e essas emoções básicas, elas estão inseridas no seu dia a dia, né? Então, o que são as emoções básicas? Na definição do Eric Berne, ele diz o seguinte: diante de um estímulo, o nosso corpo reage de acordo com a circunstância e intensidade, desencadeando uma das 5 emoções básicas. Então, o estímulo, assim como a motivação, né, que precisa de um estímulo externo para que você possa trazer a automotivação, assim também são as emoções básicas, né, que de acordo à intensidade e circunstância, ela desencadeia uma das 5 emoções. Então, Eric Berne, ele fala das 5 emoções básicas, sendo elas a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto, né? Com exceção aqui do afeto, conforme vocês podem estar vendo aí na telinha, se não sumiu a telinha de vocês, né? Eu trouxe os bonequinhos de um filme chamado, de um desenho chamado Divertidamente, que não é um desenho para criança, é um desenho para adultos, né? Que fala das 5 emoções básicas. Aliás, lição de casa, anota aí. Assistir o desenho divertidamente. Assim já tinha anotado, né, Cê? Você já viu, tá certo. Então, olha só, as 5 emoções básicas, assistam esse desenho, que é um desenho altamente instrutivo, né? Além de ser divertido também. É engraçadinho perceber, porque a gente começa a se reconhecer no desenho, né? O desenho, claro, passa como se fosse as 5 emoções atuando numa criança, né? No período dela criança, no período dela ainda adolescente, e aí a gente vai mudando, notando as mudanças de humores conforme as circunstâncias, e ali fica muito nítido, muito claro quando a gente fala aí sobre as 5 emoções básicas. E aí eu quero descrever cada situação e o porquê acontece cada situação aqui para vocês. Então percebam o seguinte, a raiva, uma das 5 emoções básicas, ela é causada por um estímulo, geralmente é por um obstáculo, né? É um obstáculo que produz a raiva, né? Alguma coisa que você estava indo fazer e não concluiu, ou não foi permitido concluir, ou é alguma situação que estava num fluxo, porém existe um contrafluxo ou uma interrupção desse fluxo, e aí isso gera a raiva. É alguém que te contraria, é alguém que fala mal de você, é alguém que, de repente, por algum motivo, não permite que você avance, né? É um obstáculo, e aí a gente tem como efeito a raiva, né? E o que acontece quando você está num sentimento de raiva, né? Acontece geralmente ou uma agressão. Eu sou muito reativo, né? Eu tenho total consciência disso. Eu sou muito reativo. O que é ser o reativo? É aquela pessoa que às vezes ela vem me dar um feedback e se o feedback não é agradável, se o feedback não é positivo, eu tenho uma tendência a reagir. Eu tenho uma tendência, é como se eu estivesse sendo agredido e eu acabo indo em direção. Hoje eu controlo isso muito mais facilmente. Por quê? Porque eu sei que eu sou assim. Né? Eu sei que eu sou assim. Sabendo que eu sou assim, e às vezes eu até falo isso para o interlocutor, né? Para a pessoa que está me falando. Eu falo, olha, seguinte, geralmente eu vou te falar alguma coisa que pode ser contrária àquilo que você está me dizendo. Mas isso não quer dizer que eu não vou parar para pensar naquilo que está sendo dito e possivelmente eu possa mudar de opinião, né? E eu possa realmente entender aquilo que você quer me dizer. Às vezes não vai ser da primeira vez, tudo bem, né? Para você, se não for tudo bem, vai ser assim mesmo, não tem escolha. E para quem que eu falo isso? Eu falo isso para minha empresária, que é uma pessoa que está o tempo todo me dando feedback.
E ela já sabe. Então, quando ela está me dizendo alguma coisa, que eu contra-ataco, né? Quando ela está falando assim, Givan, olha, foi muito assim. Aí eu contra-ataco. Não, foi assim, mas porque é isso, né? Eu não estou sem razão naquilo que eu estou dizendo. Aí ela fala assim, Givan, beleza, só pega essa informação, não quero nenhuma resposta de você agora, né? Só fica com isso, amanhã a gente volta a falar sobre isso, ou no final do dia. Ela já me conhece. E quando você sabe que a pessoa é desse jeito, fica muito mais fácil lidar. Né? Por quê? Porque você sabe que não pode exigir dela uma resposta imediata. Porque ela vai te, eu não vou agredir, né? Mas é um estado de defesa também. Então é como se alguém estivesse me dizendo alguma coisa, eu estou ali me defendendo, né? Então a consequência do momento de raiva também passa por esse momento, né? Ou é um momento, eu uso muito isso, inclusive também. A raiva também é um momento de superação. Então hoje eu digo que a pior palestra que eu dei foi uma palestra que eu fiz em Curitiba, porque o público em Curitiba ele é totalmente diferente do resto do Brasil, né? Um público totalmente diferente. E eu estava sendo aplaudido em todas as outras capitais, e quando eu chego na minha cidade natal, eu tive o que eu considerei, naquele momento, a pior palestra da minha vida. Porque eu recebi críticas muito pesadas sobre o que foi dito. E como é que eu fiquei sabendo disso? Eu tinha criado um grupo de WhatsApp para gerar engajamento, para ter mais pessoas na palestra. E funcionou. E funcionou absurdamente. Só que daí, depois da palestra, foi uma sucessão de situações que foram super desagradáveis para eles, né? E aí eles externaram no grupo sem saber que eu estava no grupo, né? E eu fiquei 2 dias de luto, né? Ouvindo tudo aquilo. E eu fiquei com muita raiva no começo, porque eu falei, porra, palestra gratuita, gastei para estar lá, tive que sair correndo de um evento que eu estava em Brasília, cheguei atrasado, mas foi porque eu estava lá preparando o ambiente para eles, para ser o melhor ambiente possível. Eu fiquei com muita raiva. Só que eu peguei essa raiva e usei essa raiva para minha superação. Como é que eu fiz isso? Eu entendi que, naquele momento, eu estava com um quadro de pesquisas ali que, se eu fosse contratar uma empresa para fazer isso, para fazer uma pesquisa, eu gastaria no mínimo R$10.000. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei. Gente, eu sei que vocês não sabiam que eu estava aqui, mas eu escutei tudo, ouvi tudo, né? Teve gente que não foi na palestra e falou mal igual, porque foi na onda, né? Mas eu quero saber de quem foi. Pelo título do que foi ofertado, aliás, qual foi o principal erro disso que vocês não gostaram? Ah, porque o título que foi ofertado foi anunciado, não foi a entrega de oferta, né? A entrega da oferta, aquilo que eu tinha como proposta. Legal. Então, primeiro checkzinho que eu anotei, né? Primeiro check. O que eu ofereci como proposta não foi, eles entenderam que a entrega não foi equivalente. Com o título da proposta, o que vocês estavam esperando da entrega? Porque era gestão emocional para negócios. O curitibano, ele é cartesiano. Ele gosta de planilhas, métodos, ele gosta... E quando ele leu lá estratégia emocional para negócios, ele só leu, na verdade, estratégia para negócios. Ele não leu emocional, não é do curitibano emocional. Então, com o título que estava, o que vocês estavam esperando? Batata, né? O pessoal falou, olha, a gente estava esperando planilhas, a gente estava esperando um passo a passo. Aí que eu entendi, aí que veio clareza que o meu público gosta de preencher um questionário e no final ter lá uma somatória para que possa dizer para ele o que ele é. Ele quer uma planilha, ele quer um passo a passo, né? Aí que eu entendi como funcionava o meu curitibano, a partir dessa pesquisa. Eu falei assim, olha só, e com o que foi ofertado, como eu deveria chamar esse treinamento? Olha o ouro que eu extraí de uma situação que eu tinha considerado a pior situação da minha vida. Olha o ouro. E aí eles me falaram, eles falaram assim, Givan, tiram negócios, deixa só estratégia emocional. E hoje, esse workshop é chamado de workshop estratégia emocional. E só. E isso mudou o meu negócio 1000%. O que na prática isso quer dizer? Que hoje, inclusive, o meu maior público é em Curitiba. Em Curitiba eu vendo que nem água. Eu vendo minhas palestras, vendo meus treinamentos que nem água. Só que eles gostam do presencial, né? Mas é uma característica do curitibano. Então eu aprendi, eu desenhei todo o meu trabalho voltado para o público em Curitiba. O que aconteceu no resto do país? Bum! Né? E o curitibano ele tem uma característica europeia, né? O pessoal do sul tem uma característica europeia.
E isso fez com que eu alavancasse o meu trabalho na Europa. Então, perceba que de uma situação que foi para mim a pior situação, que eu fiquei com muita raiva, porque na minha cabeça eu tinha entregado muito valor naquilo que eu estava fazendo, investido bolso para levar essas pessoas para lá, inclusive. E aí, né, eu tinha considerado o pior resultado da minha vida, foi para mim, na verdade, o melhor resultado que me deu projeção internacional. Né? Então, a raiva, ela tem como consequência agressão, superação e defesa. E se eu souber usar isso, sabendo disso e souber usar isso no meu dia a dia, eu consigo ter resultados astronômicos. E o medo, né? O medo é uma das emoções básicas. O que causa o medo? O medo é a nossa sensação de perigo. Eu estou em perigo, né? Eu estou em perigo, perigo de vida, né? Eu posso ser morto, eu posso perder. O medo ele vem também do perigo, da sensação de perda, né? Eu tenho medo de perder o meu marido, eu tenho medo de perder a minha esposa. É o perigo no sentido da perda. É a minha condição de sobrevivência esteja naquilo que eu esteja fazendo. Qual é a consequência desse sentimento? Geralmente, fuga ou luta. Foi aquilo que a gente falou um pouco antes, né? Quando a gente falou sobre gestão e estratégia emocional voltada para o aspecto fisiológico, né? Então, fazer o haka lá vai nos levar... O haka é para luta. O haka é para luta. Mas o medo também faz com que você tenha aí uma vida mais longa, se assim se pode dizer, né? Vida mais longa. Mas a fuga é o estado de sobrevivência. Então, o medo ele é essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, porque senão eu atravessaria uma rua sem olhar, senão eu pularia de um prédio de 5 andares para chegar mais rápido no térreo. Eu preciso... O medo é o que me mantém vivo, é o que me mantém saudável. E a nossa terceira emoção é a tristeza. Né? Poxa vida, Giba, mas tem benefício na tristeza? Tudo que eu vou falar aqui para vocês tem o prós e contras, tá? Então, a tristeza é a perda. Né? Então, se você perde um ente querido, por exemplo, né? Ele morre. É a perda, você fica triste. É um dos estados emocionais e essenciais igual, porque da perda vem o luto. E o luto, ele é o processo que você precisa ter para integrar um aprendizado. Sem o luto, você não integra um aprendizado. Né? Mesmo a perda de alguém, a morte de alguém, ela gera uma reflexão. Poxa, como é que essa pessoa vivia? Como é que essa pessoa, a gente teve orgulho desse período de vida dela ou a gente, né, não teve orgulho? Como está a nossa vida comparada a essa pessoa? Que talvez tenha, sei lá, de repente morreu jovem, né, por uma condição que foi uma condição fatídica ou, né, ocasional por conta de uma prática, de um hábito. Né? Isso nos gera reflexão. E geralmente a tristeza, né, ela traz para nós essa reflexão, é um processo, né, de recuperação, mesmo a perda de um relacionamento, o término de um relacionamento, né, precisa haver essa recuperação que eu chamo de luto, né, ou ele nos gera uma paralisação. E esses dias eu falei isso, né, até numa live até. A menina, a Gesiane, que é uma das nossas colaboradoras, né, uma das meninas que fazem a afiliação dos nossos produtos, e ela me ligou, ela falando assim, pô, vamos fazer uma live para a gente promover lá o treinamento. Eu falei, pô, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem e eu quero ficar quietinho. Ela, mas por que você não tá bem? Eu falei, não, é uma condição física minha, acho que eu tô cansado, acho que eu tô... Né, o dia está fechado hoje, a gente, né, tá conectado com a natureza também, enfim, existe esse momento introspectivo e eu quero ficar assim, né, eu quero ficar paralisado, porque nesse momento de paralisação é o corpo dizendo, Divan, fica quietinho, fica aí, curte essa tristeza hoje, né, para um pouco, deixa eu descansar, deixa eu restabelecer a ordem por aqui, amanhã a gente volta com tudo, eu sinto isso, eu ressignifico dessa forma, né? A tristeza ela não pode permanecer por 2, 3, 4 dias mais.
Mas um dia tá tudo bem. É você viver esse luto, né? Então ela te paralisa. É um processo de recuperação. Nas empresas é essencial você identificar esse processo emocional no seu colaborador quando ele está num processo triste, alguma coisa que não saiu como ele queria, não é? E nesse dia, se você puder proporcionar uma folga, se você puder proporcionar um momento menor de trabalho para esse ser humano, ele vai agradecer, porque esse é um momento introspectivo. Se for possível, claro, isso não é regra, e eu não estou aqui pregando que você tem que fazer isso, porque senão o que vai ter de funcionário triste é só lembrar do salário, às vezes, que o funcionário já fica triste, ele provoca isso nele só para ele ter um dia de folga, né? Então, não é essa a questão é a gente entender o aspecto emocional e como reagimos a ele. E aí, em contrapartida, nós temos a alegria, né? E o que é a alegria? A alegria é a potência de agir, né? A alegria, como dizia Clóvis de Barros, é o que faz a vida valer a pena, né? A vida que vale ser vivida é o estado de alegria, é o estado de potência, é a libido, né? Dentro daquilo que você está fazendo. Alegria, potência de agir, é a potência de ação. E aí, geralmente, ela é adquirida através de uma conquista, né? Quando você passa numa prova, quando você compra um bem que você estava desejando, quando você consegue o boy magia, quando você arranja aquele relacionamento, você entra em estado de alegria, né? Em potência de ação. E isso gera, por consequência, uma aproximação. Você se aproxima de uma circunstância, você se aproxima de alguém, você se aproxima de algo que você gostaria dentro de um objetivo, dentro de uma conquista em si, né? Então, ela gera uma aproximação. E não só da aproximação de você para com o objeto, mas também dos objetos para com você, né? É interessante falar sobre isso, porque é um momento, quando você está em estado de alegria, todo mundo quer ficar perto de você. Todo mundo quer, poxa vida, olha, eu procuro, né, um exercício para mim, um estado de alegria. Aliás, Jivan Pramod está muito conectado com essa emoção. Olha que interessante, né? Me caiu a ficha agora. Porque Jivan Pramod significa aquele que vive na alegria. Olha que louco, né? Eu não sei se, quando eu recebi esse Sanyas, porque esse é um nome, né, que eu ganhei no Tantra, é como se fosse um batizado, a gente renasce, né, nesse nome. E geralmente esse nome ou é uma característica ou é o que a gente chama de nome de cura, né? Então eu não sei se me acharam lá com cara de bobo na hora de me darem o nome de Jivan Pramod ou se realmente era o que eu estava precisando, né? E eu considero, se eu estava precisando, era voltar para casa, voltar para a essência, porque eu sempre me considerei uma pessoa alegre desde criança. Então, a consequência é a aproximação tanto de para você com o objeto, mas também do objeto para com você, porque todo mundo quer estar perto de alguém feliz, né? Alguém alegre. E a alegria, ela alterna, né? Não necessariamente eu sou alegre 24 horas, se bem que todas as pessoas que convivem comigo dizem que eu sou. Não, Diva, você é 24 horas. Você, mesmo na desgraça, você está tirando um aprendizado, uma lição, uma vantagem, você está rindo. Então, quem convive comigo diz que eu sou alegre 24 horas, mas às vezes eu perco a linha. Raramente, confesso, mas às vezes eu perco a linha. Então, a nossa quinta emoção é o afeto. E eu gosto dessa conexão, porque tem outros autores, outros profissionais que falam sobre as emoções, outras emoções básicas, né? E lá no Divertidamente, vocês vão ver que tem uma emoção diferente do afeto, que é o nojo, né? É o nojinho. E o nojinho é uma das reações básicas emocionais, né? Traduzida por outros atores. Mas eu prefiro o afeto. Por quê? Porque o afeto é o foco, né? É o foco que eu trago. Então, o afeto, na verdade, o afeto não é o afeto só do carinho, do contato, né? Como diz aqui, o estímulo é o contato, que cria-se então o afeto, e aí vai ter a conjugação, a conexão para com o outro. Mas eu vou um pouco mais além, né? Citando um outro autor aí, que agora eu não recordo o nome, mas já vou lembrar, que ele diz do afeto como a forma como eu sou afetado por outras pessoas, né? O afeto pela forma como eu sou afetado. Então isso não é uma Fesoli? Como? Não é uma Fesoli? O afeto afeta?
Não, é um outro autor que é bem conhecido. Na verdade, um poeta. Ai, gente, tá na ponta da língua aqui, não tá me saindo. Depois. Não, eu tenho ele aqui num slide, né? Quando eu falo sobre a comunicação afetiva. Mas eu vou falar sobre ele aqui. Por isso que eu não estou muito preocupado agora. Senão já estava no Google aqui digitando alguma coisa para passar para vocês que eu sou desses. Mas o afeto nesse sentido, né? No sentido de que forma o outro me afeta, né? De que forma também o outro me afeta. E o afeto também através do contato, do carinho, do acolhimento. Essa emoção, ela é fundamental para qualquer tipo de relacionamento e por isso que eu trago para vocês aqui uma matéria chamada comunicação afetiva, tá? Bom, para a gente entender das emoções, agora que a gente entende um pouco mais, né, das emoções, nós precisamos entender como ressignificar essas emoções, porque eu preciso entender como eu saio de um estado A para o estado B, senão não adianta nada. Como é que eu posso conduzir, né, como é que eu posso conduzir a assertividade naquilo que eu estou fazendo se eu não tenho ferramentas para isso? E as nossas ferramentas aqui, elas vão estar, né, 90% conectadas com o que nós chamamos de maêutica socrática. O que é a maêutica socrática? É as atividades que nos causam autorreflexão. E não há outra ferramenta que não através do autoquestionamento para a autorreflexão. Ou seja, perguntas. Mas perguntas inteligentes, ok? Perguntas inteligentes. Então, eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: quando você faz uma prova, um teste, e você não vai tão bem quanto você gostaria. E eu costumo dizer assim, a pergunta, não é a pergunta certa, não seria a pergunta por que eu não passei nessa prova? Geralmente a gente fala assim, poxa vida, mas por que eu não passei nessa prova? Não é isso, isso é uma pergunta burra, porque o teu cérebro vai te responder, porque você é burro, porque você não estudou o suficiente, porque você não é capaz, porque você não é inteligente, né? A pergunta inteligente seria, o que eu tenho que fazer para passar nessa prova? E o teu cérebro vai responder, estude mais, saia menos, se alimente melhor, tenha uma noite de sono mais tranquila, se dedique, medite, né? Isso são perguntas inteligentes, porque o que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas fazem perguntas burras e aí não chegam a lugar nenhum com essas perguntas, né? Elas falam, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Mas olha, não se preocupa, o teu cérebro vai dar um jeito de responder, né? Se você perguntou para Deus, Deus vai dar um jeito de responder. Né? O que eu fiz para merecer isso? Pois é, filho, você fez, né? Você fez muita coisa que não devia, né? Se você teve o resultado que você não está sendo positivo, que você não estava querendo. Então, a primeira forma de você fazer uma pergunta com relação às emoções, uma pergunta inteligente, é entender o que eu estou sentindo. Primeiro passo. Porque percebam que são duas circuitaria neural diferente quando você está no aspecto da emoção, que é um aspecto inconsciente, para o sentimento. Já falando sobre isso aqui. Então, para o sentimento é o momento que eu identifico a emoção. A partir do momento que eu identifico a emoção, ela passa a ser um sentimento. Neurologicamente, já são circuitarias totalmente diferentes. Onde você está no aspecto inconsciente, quando você passa para o aspecto consciente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, pesquisem um neurocientista chamado Pedro Calabres. Ele tem vídeos no YouTube gratuitamente e o cara, eu estudo ele, né, há anos. Pedro o quê? Pedro Calabres. Ele tem livros com pessoas que a gente conhece, assim como Mário Cortella, se eu não me engano ele tem algum livro com o Karnal também, não tenho certeza. Mas eu estudo diariamente os vídeos dele do YouTube e ele fala muito, ele é um neurocientista emocional, eu diria, porque ele fala muito as questões do dia a dia, né? Como a neurociência se traduz no dia a dia. E eu acho fantástico as explicações dele, muito do trabalho que ele fala, né? Eu trago muito para os treinamentos, inclusive no meio da sexualidade, né? Eu trago muito conceito da neurociência e a partir desse momento, quando você entende um pouco mais como funciona o nosso manual, né, de como funciona o ser humano, você consegue ter as decisões mais assertivas. Então percebam que perceber o que eu estou sentindo é fundamental para você trazer para o campo da tangibilidade aquilo que você vai fazer gestão após.
E a próxima pergunta é isso, né? Por que que eu estou sentindo isso? Então, quando você está no sequestro da amígdala, que nós comentamos aqui, que é aquela situação de que, puta, perdi o controle, né? Quando vi, já fiz. Às vezes você olha a merda e fala assim, meu Deus, quem foi que fez isso? Foi você. E foi você. Quando você traz perguntas autoquestionáveis, assim como o que eu estou sentindo, você dá aquele primeiro break, né? Aquele primeira parada e fala, opa, já não age no ímpeto, não age na emoção, no pulso. Né? Você, opa, o que eu estou sentindo? Caraca, estou sentindo raiva. Ainda assim, você está na energia do negócio. Mas por que eu estou sentindo isso? Pô, estou sentindo isso porque meu chefe veio falar mal de mim, porque minha esposa não me apoia nos meus projetos, porque minha mãe não deixou sair de casa. Por que eu estou sentindo isso? Você precisa ser honesto com você nessa declaração. E a terceira pergunta é, então, o que eu gostaria de estar sentindo no lugar disso? Parece uma pergunta besta, mas primeiro, ela baixa o nível de cortisol nesse momento, porque você traz esse break. Gente, o que eu estou entregando para vocês aqui é ouro, tá? É ouro. É ouro. Começa auto-aplicando. Começa auto-aplicando. Que você precisa, isso precisa ficar gatilho na tua mente. Perdi o controle, caraca, aí você automaticamente, puta, tô com raiva danada. Cara, mas tô com raiva porque esse cara é um ignorante, né? O cara rompeu com uma das regras do meu mundo. E eu queria estar me sentindo feliz com isso, eu queria estar me sentindo realizado. Só que por conta desse cidadão, eu não estou vivendo o que eu gostaria de estar vivendo nessa circunstância. Por que a pergunta, talvez uma das perguntas mais importantes para esse processo de ressignificação, tá? O que eu gostaria de estar sentindo no lugar disso? Porque se não houver essa pergunta, você não vai conduzir o seu estado emocional para lá. Entende? É aquela história da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Só que na maioria das vezes, esse qualquer lugar é lugar nenhum. Então, se eu não entendo, se eu estou sentindo raiva, eu estou aqui levando em consideração uma energia negativa, tá? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo ciúme, eu estou sentindo nojo, eu estou sentindo desgosto. Se eu não sei para onde eu gostaria de ir, se eu não sei para onde eu gostaria de estar, isso significa que eu não vou para lá. Eu vou ficar remoendo aqueles 90 segundos de ímpeto negativo o resto do dia. Por quê? Porque eu não sei aonde eu gostaria de estar. Beleza? Então, essa é uma das perguntas talvez mais importantes aqui dentro do processo de ressignificação. A quarta pergunta é, o que eu poderia, então, fazer para isso acontecer? Opa, plano de ação. Call to action. Né? Plano de ação. Por quê? Eu não fico no campo imaginário. Eu estou me sentindo assim, eu gostaria de estar me sentindo assim, mas eu não vou fazer nada para me sentir assim. Você não vai nunca para lá. Você vai continuar remoendo a picuinha, você vai continuar remoendo a fofoca, o câncer do ser humano, né? A fofoca. Você vai ficar lá remoendo o ciúme e não vai fazer nada para mudar isso. Então, a quarta pergunta, tão importante quanto, é se movimentar em direção de o que eu poderia fazer para isso acontecer. Mas antes eu valido. O que eu valido? Né? Qual que seria a consequência dessa ação? Porque às vezes, né, eu queria me sentir em paz. Estou com raiva do meu chefe, queria me sentir em paz. E às vezes, na pergunta o que eu poderia fazer para isso acontecer, vai ser, eu vou matar o meu chefe. Eu vou enfiar a cabeça dele na parede. Aí eu valido. Qual seria a consequência dessa ação? E é engraçado, porque nas empresas as pessoas falam, eu acho que eu vou ser mandado embora, né? Falei, meu amigo, se você matar o teu chefe, enfiar a cabeça dele na parede, o que você menos tem que se preocupar é em ser mandado embora, né? Você vai passar uns bons dias na cadeia, né? Porque existe aí uma condição, né, de atentado contra a vida, né? A condição é muito pior do que você está imaginando. E eu ainda valido mais uma vez. Isso é positivo ou negativo para a sua vida? Tem gente que fala, né? É negativo, mas vai me fazer um alívio danado, né? Vai me fazer um bem danado. Mas aí eu pergunto, existe uma outra forma? Tem, Givan, eu vou dar uma volta e aí eu vou esfriar a cabeça. Pô, legal, bacana. Chegamos a um consenso, né? E então entender as emoções é se auto-questionar. É trazer, o autoquestionamento traz para você para o processo presente, para o processo consciente.
E é muito louco isso, e o Pedro Calabres fala sobre isso, que quando você traz para o processo consciente de tudo que você está fazendo, inclusive nas relações sexuais, é assim. Você muda a circuitaria neural do cérebro. Você deixa de agir no inconsciente, no primitivo, no reptiliano e passa a agir no momento da divindade daquele ato, né? Então, isso na meditação, no trabalho, no ato sexual, no afazer doméstico, ou na entrega que você está ali para com a outra pessoa, né? Na presença. Muda. Quando está no nível inconsciente, ele está agindo de uma outra forma no cérebro. Quando passa para o nível consciente, ele passa a agir de uma forma mais holística, né? Uma forma mais completa. Então, o autoquestionamento é um poder que nós temos. Lembra que eu falei na aula anterior, né? Que eu gosto das palavras mágicas. E o que é as palavras mágicas? Questionamento, né? Uma das formas de você promover palavras mágicas é o questionamento. É do autoquestionamento que surgem as grandes ideias, né? E quando você não tem uma saída para aquilo que você está fazendo, você se auto-questiona, né? E a gente já falou aqui algumas vezes, né? Eu tenho 3, se eu não falei, eu quero pecar pelo excesso nesse caso, se eu não falei, eu vou falar agora, umas 3 perguntas fundamentais que eu uso para o meu dia a dia. Primeiro é, o que eu tenho para aprender aqui, agora, nessas circunstâncias, com essas pessoas? Qual é a oportunidade que eu não estou enxergando? Gente, isso aqui são perguntas que mudam vidas, tá? Qual é a oportunidade que eu não estou enxergando? E, se não desse jeito, de que outro jeito seria? Eu me repito isso todos os dias. Se eu estou diante de uma circunstância, eu me repito isso todos os dias. Todos os dias. E a resposta vem. Seja através de uma oração, essa pergunta pode ser feita através de uma oração, como um autoquestionamento, né? Às vezes você pode olhar para o teu gato e falar, gato, se não é desse jeito, de que outro jeito seria? Né? Às vezes você olha para a planta e fala assim, poxa, planta, qual é o... Você olha para a planta e fala assim, por que eu não estou... Qual o benefício, qual é a oportunidade que eu não estou... E a planta te responde. Agora falou um Givan esquizofrênico aqui, né? Mas alguma coisa te responde. A resposta vem, por quê? Porque a resposta está na tua cabeça, né? Então é importante na gestão das emoções trabalharmos, praticarmos o autoquestionamento. Givan, mas eu não vou lembrar as 7 perguntas. Pratica uma, então, todo dia, né? Acorda e fala assim, o que eu estou sentindo hoje? Eu estou sentindo preguiça. Ai, agora de manhã anda uma preguiça de acordar, né? Eu estou sentindo preguiça. Beleza, é o primeiro exercício. Aí você vai lá, toma um banho para quem é do banho, né? Escova os dentes, quem é de escovar os dentes. Toma um café, ali aquela âncora positiva, poderosa, o café, né? Esses dias eu vi até um meme que dizia assim, café é tão bom que devia ser adjetivo, né? E você olhar para a pessoa, você gostar tanto da pessoa, você olhar para ela assim, poxa, amor, você é tão café. Eu achei o máximo isso, né? Eu vou começar a falar isso também. Nossa, amor, você é tão café. Ou quando você gostar muito de uma coisa, você fala assim, nossa, isso é tão café. Né? E aí você já se sente melhor, aí você se auto-questiona mais uma vez. Depois, na hora daquele café, você pergunta assim, o que eu estou sentindo agora? Porra, estou tomando esse café, estou me sentindo tão bem, tão disposto, tão feliz. E aí você vai para dar uma aula com pessoas incríveis, e aí eu me auto-questiono, o que eu estou sentindo agora? Eu estou num ápice de alegria. Eu estou num ápice de alegria. Eu só não subo na mesa aqui, porque senão vocês não me enxergam. Me dá vontade de ficar em pé para falar com vocês aqui. Eu estou num ápice de alegria. Então, o tempo todo eu me auto-questiono. O tempo todo eu me auto-questiono. E por que eu estou sentindo isso? Estou sentindo isso porque eu estou fazendo o que eu gosto, estou fazendo o que eu amo. Eu estou fazendo isso... eu estou sentindo isso porque o que eu faço é tão café que eu faço que eu estou me sentindo dessa forma, né? E o que eu gostaria de estar sentindo no lugar disso? Eu queria continuar sentindo, né? Porque o momento de alegria é o processo onde você entende que existe uma continuidade. Você gostaria que aquele momento nunca mais acabasse. Esse é o momento ápice de potência, né? Quando você, por exemplo, sair, quando der meio-dia e eu falar para você, gente, vamos finalizar, e você desejar que esse momento nunca mais acabasse. Não, Giva, vamos mais 1 hora de aula, mais 10 minutos de aula, por favor. Esse é o momento ápice de alegria, de potência, né? Então, quando eu quero que as minhas aulas sejam sempre dessa forma, que você deseje nunca acabar. Eu quero que as minhas aulas, você deseje ter continuidade. Eu quero que você deseje continuar comigo aqui mais 1 hora ou 2. Então, é perceber isso. E isso é uma prática. A partir do momento que você entende,
você vai fazendo isso com você e aí você passa a conduzir os outros de forma mais adequada. E é muito doido, porque às vezes você solta uma pergunta assim, a pessoa fala, caralho! A pessoa fala assim, porra, não tô me sentindo, eu tô me sentindo esquisito. Mas o que você tá sentindo? Rapaz, porra, aí ele começa a pensar. Aí quando ele começa a pensar, ele muda a circuitaria neural e aí ele tem outros insights. Pum, vai dando estralos, né? E aí você fala, mas por que você está sentindo isso, cara? Pô, cara, não sei, acordei assim. Mas quer saber? Eu sei sim, eu fui assistir uma notícia, aquilo lá já me deixou chateado. Pô, legal, mas como é que você consegue estar se sentindo? Ah, queria estar entusiasmado, né? Queria estar motivado. O que dá para fazer isso? Ah, primeiro que eu vou fazer, vou desligar essa televisão aqui, vou dar uma caminhada, fazer uma caminhada no parque, fazer o meu café. Cara, e aí quando chega no final do processo, a pessoa fala, cara, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu comecei a conversar com ele. Nem se tocou das perguntas que você fez. Ele nem se tocou. Ele passa a se sentir bem e ele atribui isso a ter falado com você. Mas ele nem se tocou da ferramenta que você usou. Aí ele vai falar assim, poxa, Givan, caramba, trocando essa ideia com você aqui, 15 minutinhos, eu já estou me sentindo diferente, estou me sentindo melhor. Ah, que bom, cara, que legal. E eu nem preciso falar para ele o que foi que eu fiz, né? Mas eu usei minhas palavras mágicas, a minha bruxaria, que são as palavras mágicas, que vêm através do autoquestionamento. Então, gestão, ressignificação das emoções, né? Levamos um tempinho maior sobre isso aqui, para primeiro vocês entenderem a importância sobre aquilo que está sendo dito. E segundo, pratiquem. Isso é uma habilidade. Isso eu estou entregando para vocês aqui, meu livro mágico, de vocês fazerem a bruxaria de vocês também, para que vocês possam promover saúde e bem-estar, né, na vida das pessoas. Beleza? Bom, e sobre inteligência social, né, que é parte das múltiplas inteligências, que é parte aí da forma com que eu me comunico com o mundo, né? Quais são as principais habilidades da inteligência social? Primeiro, foco no outro. Habilidade de inteligência social, foco no outro. Segundo, empatia. Vamos desenvolver isso aqui também. Terceiro, gestão de relacionamento. Falamos até agora de gestão emocional, mas vamos falar também sobre gestão relacional. Consciência social. O que é a consciência social? Consciência social é você entender o entorno, é você entender o ecossistema em volta de você. Saber que você não está sozinho no mundo. As ações que você pode tomar podem ser muito boas para você, mas podem ser péssimas para o grupo. Comunicação verbal e corporal. Me fazer claro, fazer sentido naquilo que está sendo dito, me comunicar de forma que eu consiga transparecer a minha informação, transmitir a minha informação, e isso acontece a nível consciente e inconsciente. Isso acontece em nível verbal e corporal. E, por último, influência e persuasão. Ah, Givan, eu vou aprender aqui a enganar as pessoas? Não. Você vai aprender aqui, você pode enganar com o que vai ser ensinado aqui. Isso é uma escolha sua, de acordo com seus valores, mas lembre-se sempre de uma coisa, existem consequências, né? Existe uma lei, que é a lei de causa e efeito, e essa é imutável. Influência e persuasão. Eu vou influenciar e eu vou persuadir, ajudando as pessoas a descobrirem aquilo que elas querem para a vida delas. Esse é o único e o principal objetivo, né? E já que a gente está falando sobre isso, dentro da comunicação persuasiva, eu quero trazer para vocês esse conceito, né? E que esse conceito ele fique implantado na mente de vocês, que é persuasão, que vem do latim, né? Persuadere, quer dizer aconselhar ou ajudar alguém a formar uma opinião. É diferente de convencer, tá? Quem traz esse conceito é o Reinaldo Polito, que fala sobre isso, né, nos cursos dele, falando sobre persuasão ou comunicação persuasiva. Convencer, você tá tentando fazer com que a pessoa pense como você, mesmo ela discordando. Persuadir é fazer com que uma pessoa faça aquilo que tem que ser feito, mesmo que ela não concorde. Ela chega à conclusão de que realmente isso vai ser bom e vai ser bom para o grupo.
Então, olha só, para ficar claro o que está sendo dito aqui, né, também um conceito do Reinaldo Hipólito, ele diz o seguinte: persuadir não significa enganar ou ludibriar, como a grande maioria das pessoas pensam, aliás, mas mostrar as vantagens e benefícios que podem levar os profissionais a atuarem de acordo com os objetivos ou finalidades da empresa, ok? Quando eu vou persuadir alguém, eu, na verdade, ensino a ela o quanto pode ser benéfico para um lado e para o outro, a partir, talvez, de um movimento que ela discorde. Não que vá ferir os seus valores, não que vá ferir aí a forma como essa pessoa pensa em termos de ética, mas talvez ela discorde por algum motivo, de alguma circunstância, e aí não seja a ação em si não fere os seus princípios, mas talvez teoricamente ela não faria daquela forma. Isso significa comunicação persuasiva. O líder humanizado, ele precisa aprofundar um pouco mais esse estudo, tá? Se eu fosse falar sobre persuasão aqui, nós levaríamos um dia inteiro e ainda assim não chegaríamos a uma conclusão efetiva, mas existem técnicas gigantes que você pode usar para que você possa trazer a comunicação persuasiva, né, dentro de um objetivo comum na empresa, na comunidade e até mesmo na família, né, daquilo que você quer comunicar. E aí um cara muito famoso nesse tema da comunicação persuasiva, né, é o Robert Cialdini, e ele fala sobre os princípios da persuasão. Então existe o princípio 1 da persuasão, que é a reciprocidade. E eu vou trazer um exemplo claro para vocês aqui entenderem na prática como funciona a reciprocidade, né? A reciprocidade é aquela história do seguinte, para quem tem filho sabe do que eu vou falar. É aquela história assim, ó, tem aquele vizinho chato que você não suporta, você não gosta dele, você não gosta daquela mulher, você não gosta daquele marido, né? Você mal gosta daquela criança que convive naquela casa. Mas você tem filhos pequenos e geralmente da mesma idade. E aí, o que acontece, né? É aquele vizinho que você não suporta, você não quer conviver, mas que no aniversário da criança, eles convidam o seu filho para o aniversáriozinho da criança. E aí, você amaldiçoa essa família, porque você sabe que no aniversário do seu, você vai ter que convidá-los eles também. Né? Então, isso é o princípio. Nós, seres humanos, nós temos isso no nosso DNA. Né? Vendas se fecham muito fácil por reciprocidade. Né? Uma das coisas que eu aprendi, né, e dentro de um processo de coaching, quando a gente quer fechar um processo de coaching, por exemplo, eu sempre tive livros relacionados ao meu tema, né? Então, quando eu ia para a primeira sessão, que sempre era uma sessão de avaliação, eu sempre presenteava essa pessoa com o livro, independente se ela fosse fechar comigo o processo ou não. Mas quantas vezes pessoas fecharam o processo a partir do momento dessa entrega? Né? Quantas vezes? Eu falei, olha, a pessoa fala assim, então tá, eu vou pensar aqui, vou avaliar, vou fazer as contas, a gente volta a conversar. Eu falei, maravilhoso, perfeito, avalia isso, veja se vai ser confortável para você passar por esse processo, mas eu queria, antes de finalizar, te entregar um presente, tá? Independente se a gente vai dar continuidade ou não. Enquanto a gente não começa o nosso processo, vai lendo esse livro e a pessoa vê que é um livro novinho, é um livro que eu comprei para ela, né, que eu tinha guardado, todo carinho, e entrego esse livro. Vai lendo esse livro, que se porventura, inclusive, a gente não fechar nenhum processo, você já vai ter uma resposta daquilo que você procura. A pessoa se sente tão grata, mas tão grata, que eu já tive processo que a pessoa fechou e nem veio fazer. A pessoa fechou, falou que ia pagar um cartão depois por um link, ela já contou ali o dinheiro na hora se ela tinha, ela já toma, não, gente, paga pelo link, cara. Não, já toma aqui. Porque o processo de reciprocidade, ele é muito poderoso na entrega. E aí, numa liderança, ele é fundamental. Precisa haver reciprocidade. Às vezes, a reciprocidade é na atenção com o líder, no 1 a 1, entende? Então, a pessoa se sente grata por você dar atenção para ela. Quer ver um processo muito fácil de você entender esse princípio? É quando você está lá, numa empresa, coordenando ali uma ação, né? Às vezes uma consultoria que você foi contratado para fazer,
Divan, eu quero te contratar para trabalhar comunicação dentro da minha empresa. O relacionamento dentro da minha empresa. Pronto, minha seara, comunicação e relacionamento. E aí você chega num funcionário que não está produzindo, não está performando, e você, despretensiosamente, ali no cafezinho, você senta e fala, cara, me conta aí, como é que é a tua vida, irmão? Quero saber a tua história. Ah, sério? Sério, cara, quero saber como é que você veio parar aqui, como é que você se identificou com a profissão. E aí, essa atenção no 1 a 1, do foco do ser humano, gera uma reciprocidade. E você é o líder da equipe. Eu não tenho dúvida que esse colaborador, primeiro que ele vai sair dali falando para todo mundo quanto você é gente boa. Só porque você ouviu ele. Só porque você ouviu ele. E isso vai gerar reciprocidade. Esse é o cara que vai chegar para você e vai dizer assim, Givan, no que você precisar aqui, irmão, conta comigo. Precisar ficar até mais. Você ganhou o cara na reciprocidade, na troca, entende? Esse é um dos princípios mais poderosos que existe na face da Terra. Compromisso. Compromisso é fantástico. Compromisso é quando você se compromete, né? Só que existem formas de você se comprometer. E eu falo muito sobre o microcomprometimento, né? O microcomprometimento é gerar compromisso. Então, teve um experimento nos Estados Unidos que as pessoas estavam fazendo um projeto lá para baixar a velocidade em determinado bairro dos carros, mas para que houvesse essa ação em si, eles precisariam invadir o quintal dos americanos com uma placa gigante lá, colocando lá, né, em alguns pontos, falando baixe a velocidade, né, dirija com cuidado. Só que aí, na forma direta, quando eles comunicaram isso para aqueles moradores do bairro, quando eles fizeram isso, eles tiveram uma taxa muito baixa de adesão, muito baixa de adesão. E aí, eles contrataram uma empresa especializada e essa empresa falou o seguinte, ó, nós vamos fazer 2 testes agora. Num, a gente já fez, que era tentar colocar a placa no terreno lá dos americanos, que a maioria das casas lá não tem cerca, não tem muro, né? E fica uma coisa exposta, às vezes fica feio mesmo, esteticamente falando. Mas no outro bairro nós vamos começar diferente. Nós vamos lá com adesivo de 2 centímetros, né, 4 centímetros. Nós vamos pegar esse adesivo e nós vamos nas casas e vamos falar sobre essa proposta e vamos pedir para eles colocar no cantinho da janela esse adesivo de 4, 5 centímetros falando sobre a velocidade da via. E aí, era um negocinho pequeno. A pessoa falou, beleza, pode colocar aí na janela, pode colocar no cantinho aí, não vai interferir, não vai ficar feio, nem vai aparecer direito, né? E aí, num segundo momento, na segunda semana, a equipe volta e fala para eles sobre colocar uma placa no terreno deles, e aí grande parte da maioria das pessoas aceita. Por quê? Porque você gerou um compromisso, um microcomprometimento com aquela equipe, com aquelas pessoas. Você está mostrando para ela que existe uma contextualização socialmente aceitável da mesma forma. E aí, se ela autoriza para você a primeira vez, ela estaria sendo incongruente não aceitar na segunda, né? Isso são palavras mágicas. Isso são palavras mágicas. Um outro princípio de Robert Cialdini, que na verdade ele traduziu, né? Ele codificou isso, é a prova social. Um exemplo muito claro de prova social é aquela história de que é o seguinte, a gente também chamado efeito manada, né? Você tá saindo para jantar lá com o boy magia, com o maridão, com a esposa, e aí você escolhe, né? Nós temos um bairro em Curitiba chamado Santa Felicidade, que é um bairro de italianos, e lá tem vários restaurantes, né? Servidos de massa, enfim, e outras especiarias também. Mas você passa entre um restaurante que está uma fila na porta para entrar e um outro restaurante que está totalmente vazio. Você olha lá dentro, quase tem cadeira sobrando, né? E de certa forma você está com uma predisposição à fome naquele instante. Mas aí você olha o vazio e você olha aquela fila que até está andando rápido. Qual restaurante você escolhe? Eu não vou nem precisar ouvir a resposta de vocês, porque fatalmente é o da fila, né? Isso chama-se prova social. Então, assim, as pessoas, isso é uma condição também, né, que está lá incutida no nosso cérebro, no
na nossa mente, né, onde nós atuamos com o sistema límbico, o cérebro reptiliano, a mente primitiva, que é, se todos estão aqui, significa que uma condição de sobrevivência eu devo estar também. Né? E a gente sabe que no meio criativo, basta você ir ao contrário da manada para que você possa ser inovador. Mas, ainda assim, a prova social, alguém falando bem do seu trabalho, vale muito mais do que um anúncio estampado na Rede Globo. Se um amigo fala para você, olha, faz um curso com um cara chamado Givan Pramod. O cara é fenomenal. Tive vários insights, aprendi, fiz um curso com ele, que nem estou atuando profissionalmente, mas o que eu levei para a vida já valeu a pena. Quando alguém fala de mim, é mais poderoso do que eu falar de mim. Quando alguém fala de mim, é muito mais poderoso do que eu falar de mim. Eu me vendo muito bem, super bem, vocês já devem ter notado isso. Mas se alguém, mesmo sem as técnicas e o conhecimento que eu tenho de comunicação, fala até errado às vezes, erra no português, mas fala bem, essa pessoa tem muito mais, essa pessoa converte muito mais uma venda para mim do que eu fazendo por mim mesmo. Né? Isso chama-se prova social. Um outro pilar dentro dos princípios de persuasão é a autoridade. Né? Isso está dentro, inclusive, do que eu chamo de marketing de autoridade. Venda através do marketing de autoridade. Gerar autoridade significa eu ser, né, especialista em algo. Ou alguém dizer que eu sou especialista em algo. Então, quando eu apareço na Rede Globo e a repórter diz, estamos aqui com um especialista em X, especialista em algodão doce, Givan Pramod. Gente, acabou. Eu sou o cara do algodão doce. Né? Isso gera autoridade. E toda autoridade vai fazer com que eu tenha uma persuasão maior naquilo que eu estou oferecendo. Então, por exemplo, o Givan hoje é um cara dos relacionamentos. Eu tenho autoridade nos relacionamentos. Se eu oferecer qualquer coisa, qualquer produto voltado para relacionamentos, as pessoas vão comprar porque é do Givan. Então, a autoridade, quer ver um outro exemplo muito claro disso? A autoridade através de uma roupa. Né? Se você vai num hospital, você está lá com uma crise de rim, vem alguém de jeans, camiseta qualquer, e fala assim, eu vou cuidar de você. Você olha e fala, você vai me levar para algum lugar, né? Porque quem vai cuidar de mim é alguém que usa jaleco branco e estetoscópio pendurado no pescoço. Essa pessoa vai cuidar de mim, não é? Então, da mesma forma, se você está numa via de trânsito rápido e aparece alguém de cap e apito ou uma arma na cintura, né, e tem lá um distintivo e fizer um sinal de pare para você, você vai parar. Por quê? Porque essa pessoa é uma autoridade em vias públicas. A autoridade, ela é conquistada também da mesma forma. Então, a autoridade é um dos princípios de persuasão do Robert Cialdini, onde ele decodificou o quanto isso tem o poder de influência nas pessoas. Escassez. Gente, é só falar. Resta apenas uma vaga e você entra no modo sobrevivência. Por quê? Porque antigamente era assim. Né? E principalmente para quem nasceu na época de 70, mas na época de 70, 60, 70. Onde nós vivíamos, né? Nós estamos aqui também falando para as gerações futuras que vão ter acesso a esse vídeo. Mas nós vivíamos esse período, eu sou de 78, mas eu não lembro muito bem, né, do cenário político e econômico no termo de vivência, né? Então, mas os meus pais sabem que eles tinham que fazer a compra do mês. E por que é compra do mês? Porque no mês seguinte, no dia seguinte, nós vivíamos uma inflação que mudava a cada dia. A poupança rendia 1000%, 2000%, né? Era uma mudança absurda. Então, por que era a compra do mês? Por que eu tinha que estocar? Porque eu nem sei qual seria o valor do mesmo feijão e arroz no mês seguinte. Então, o princípio de escassez ele já é algo milenar através da nossa estrutura cognitiva, porém, no Brasil, pelo menos, reforçado através de uma ditadura que nós vivemos, né, na ditadura dos preços, na ditadura da inflação que nós vivemos. Então, a escassez, ela é um princípio de persuasão fortíssimo. Gente, a gente está dando aqui uma introdução ao tema,
mas eu sugiro que vocês busquem leituras especializadas para entender um pouco mais e, principalmente, como eu posso aplicar isso no meu negócio, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia e, principalmente, como eu posso aplicar isso na minha liderança, tá? E aí, o sexto princípio de persuasão de Robert Cialdini é o gostar, na verdade, me identificar, né, com um parceiro, me identificar com as pessoas. A gente, geralmente, perde o que eu costumo chamar, que a gente perde o princípio da pluralidade, a gente perde o benefício da pluralidade. Por quê? Porque a gente quer estar perto de pessoas que são como nós, que é igual ao que a gente pensa. Mas o gostar é parte da relação, parte do relacionamento. O gostar, quando você está falando com as pessoas, vai fazer com que você se conecte mais rápido. Então, quando eu gosto, se eu falo com alguém, claro que eu não vou mentir, eu não vou omitir também nada das minhas preferências, mas, por exemplo, se eu falo com alguém que torce para o Flamengo, né? Se eu começar a conversa falando do Fluminense, eu vou criar um inimigo em vez de um amigo. Mas eu também não preciso falar que eu gosto do Flamengo. Mas se eu gosto verdadeiramente do Flamengo e a pessoa gosta do Flamengo, porra, e o Mengão, caramba! Né? Você automaticamente, essa pessoa passa a gostar de você. E para você negociar com ela, é muito mais fácil. Então, como é que eu uso esse princípio do gostar? Se eu sou fluminense e o cara é Flamengo, eu não vou falar de futebol. Mas se o cara gosta de massas em restaurantes, de repente eu posso levá-lo para um restaurante de massas. Então, quando eu procuro as compatibilidades, né? E isso é um princípio fortíssimo, absolutamente assim, poderoso dentro do processo de persuasão. Então, mais uma vez, nós demos o primeiro passo aqui, né, para que vocês entendam a importância da comunicação persuasiva. Recomendo que vocês possam ter leituras e possam talvez fazer algum curso voltado para essa área, para que vocês possam entender, porque é uma matéria que, olha, dá muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Então, para que vocês não sejam apenas generalistas, né? Procurem também aprofundar um pouquinho mais. A minha intenção aqui é que vocês possam entender a importância do processo de comunicação persuasiva no trabalho aí com o meio corporativo. Vamos lá, mas eu não quero deixar vocês também sem um gostinho de o que eu posso colocar em prática, né? Então, olha só, influência e persuasão, mais uma vez aqui, a gente vai trabalhar com o aspecto da autorreflexão, do autoquestionamento. Como é que eu posso persuadir de forma adequada? Olha só que interessante. Nas objeções, eu vou trocar os questionamentos usando a palavra como. Isso é poder. Eu não lembro onde foi que eu vi isso de novo. Eu vi esses dias, mas trazer o como, acho que foi em algum dos cursos que eu estou fazendo, acho que no curso de inovação até. Quando alguém traz uma objeção para você, seja especialista no como. Ou seja, isso está muito caro. Como então que a gente poderia pagar isso? Através de um financiamento, parcelamento? Tem colaborador que é perito em falar isso. Nunca vai funcionar. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo, né? Eu já nem convivo mais com esse tipo de gente. Mas, se porventura esse povo aparece na minha frente, como então você poderia colocar essa ideia em prática? Mas isso exige muito esforço. Como é que a gente poderia tornar isso mais fácil e simples? Transforme as críticas às objeções em perguntas, né? E aqui, como está dizendo o texto, ao transformar as críticas e objeções em perguntas, a gente consegue manter o propósito da crítica sem anular, né, a pessoa que está fazendo, mas o resultado se torna mais produtivo. Porque vai ter o questionador profissional, você, e vai ter o problemático profissional também, que para todo problema ele cria, aliás, para toda solução ele cria um problema. E aí você mete o como nele. Mas como então isso? Mas como então isso? Tem uma hora que a pessoa chega para você e fala assim, Givan, eu não quero saber a resposta, eu não quero resolver isso, eu só quero botar para fora, eu só quero falar, eu só quero usar o teu ouvido como um pinico, né? E aí, você tem que estar muito claro da proposta daquela conversa, tá bom? Mas tornem-se especialistas no como.
Ah, Givan, eu não vou ter tempo. E como é que a gente pode fazer para otimizar isso? Como é que a gente pode pensar juntos aqui, uma forma de diálogo persuasivo, como é que a gente pode pensar juntos aqui para que você possa, se não no tempo que você não tem disponível, mas criar um tempo para o disponível? Por exemplo, uma forma, não tinha motivo, por exemplo, para vocês não estarem fazendo esse curso se o questionamento fosse tempo. Por quê? Porque eu estou disponibilizando essas aulas gravadas para que vocês possam tirar dúvidas em 4 mentorias futuras. Eu não sei se as próximas turmas terão as mentorias futuras, mas nesse caso em específico, a gente vai dar continuidade através do próximo domingo, às 11 horas. Aliás, já anote na agenda aí que nós temos um encontro, ok? Que é a nossa primeira mentoria para dar continuidade no conteúdo, inclusive. E tirar dúvidas, e para quem já está se colocando a campo, como é que a gente vai poder fazer uma gestão melhor. Bom, olha só o que eu estava falando para vocês aqui sobre um diálogo onde você trabalha com o aspecto da persuasão. Só que olha como é uma persuasão e que eu não tiro a autoridade nem a autorresponsabilidade da outra pessoa. Olha que interessante isso. Se dentro de uma objeção, né, a pessoa vai lá e ela apresenta alguma objeção. Alguma coisa, não vou comprar porque tá caro, não quero levar isso agora porque não é o momento, e se não for o momento, tá tudo bem. Eu acho que persuadir não é aquela velha frase que diz, eu vendo gelo para esquimó, eu sou um ótimo vendedor porque vendo gelo para esquimó. Não, você não é um ótimo vendedor, você é um canalha. Se você vende algo para alguém que ela não precisa, você é um canalha, você é um enganador. Né? Persuadir não é vender coisas que as pessoas não precisam. É entregar coisas que as pessoas precisam ou tornem elas melhores. Ok? Então, um diálogo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, quando a gente quer trazer oferecer, ter uma oferta que seja realmente, que você perceba que é algo produtivo para aquela pessoa, você pode dizer assim, ó, isso funciona para marido e mulher também, viu? Quando estão discutindo aí as férias, né? Onde é que vai ser as férias. Então você vai falar assim, ó, senhor, não é, ou dependendo do grau de intimidade que você tem com a pessoa, seu Carlos, olha só, eu entendi aí que o senhor realmente está achando que neste momento, talvez, o que a gente tem a oferecer não seja a melhor opção. Mas me diz uma coisa, se nós dois juntos encontrarmos uma solução para este problema ou situação, desde que o senhor concorde, mozinho, desde que você concorde com o que eu tenho para te trazer aqui. Você estaria interessado em a gente poder... Gente, essa é a melhor forma de discutir relação, viu? DR é a melhor forma para discutir relação. Você convence qualquer pessoa a fazer isso. Mozinho, olha, se nós dois juntos encontrarmos uma solução aí para as férias do ano que vem, desde que você concorde, claro, você estaria interessado em a gente falar sobre isso agora? Cara, é impossível o cara dizer não. É impossível qualquer pessoa dizer não. Você tirou a responsabilidade, né, de que falar, pô, eu tô te empurrando algo. Não, nós dois vamos fazer isso juntos. Você vai concordar. Se você não concordar, a gente não vai ter negócio. Mas você estaria interessado em a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre a sua necessidade, sobre a cor do carro? Se não for um carro preto, você estaria disponível para a gente falar sobre outro modelo, talvez que fosse na cor preta? Então, isso daqui é um diálogo que eu considero um diálogo persuasivo, mas é onde vocês estão juntos construindo aquilo que precisa para o momento ou circunstância. Beleza, gente? Pegou a visão até aqui? Faz assim, ó. Show! E olha que interessante, né? Eu quero trazer aqui um momento cultural para vocês, né? Aristóteles, que é considerado aí o pai da comunicação, né, além de outras ciências, né, ele ensinava que o seguinte, ele ensinava que para um discurso persuadir, ele precisa ser coerente, bem embasado e jamais dar indícios de falsidade, né? E ele batizou esse apelo à lógica de logos, que é uma palavra grega que significa estudo. Aristóteles, num curso que eu dou sobre palestras, ele fala sobre outros 2 fatores também, que é o logos, patos e ethos. Né? O logos, ele fala sobre evidências e dados. Né? O patos é quando você apela para o aspecto emocional dentro do discurso. E o ethos, né, é a sua autoridade naquilo que você faz. Então, para você ser realmente ter uma oratória onde você seja realmente
efetivo naquilo que está dizendo. Né? Dentro desse curso que eu falo lá, que é os 3 P's, a gente fala sobre esse momento. É desenvolver ethos, ou seja, autoridade, desenvolver logos, trazer dados e evidências científicas, e pathos, que é trazer o cunho emocional para que você possa conectar aí com a sua audiência, tá bom? Bom, deixa eu encerrar aqui os nossos slides, e aí eu quero trazer esse próximo conteúdo aqui para a nossa primeira mentoria, tá? Gente, qualquer dúvida este é o momento para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Qualquer dúvida, a gente pode esclarecer agora sobre tudo que foi falado. Falamos sobre inteligência social, inteligência emocional, falamos sobre comunicação persuasiva, né? A gente falou sobre alguns conceitos aqui, técnicas já aplicáveis, inclusive. E aí, para a nossa primeira mentoria, no próximo domingo, às 11 horas, até tenho que pegar minha agenda para anotar isso. No próximo domingo, às 11 horas, nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, né? A gente atrasou um pouco o conteúdo, mas a gente vai conseguir alcançar esse conteúdo em meio, e aí, né, a gente vai levar, geralmente a mentoria leva 1 hora, mas a gente pode estender essa mentoria para a gente tirar as dúvidas também a cada entrega aqui de conteúdo, tá bom? Gente, alguma dúvida? Suas lindezas? Tranquilo por enquanto? Tá todo mundo com fome, né? A dúvida é que hora que vai sair o almoço, né? Que hora que vai sair esse feijão com arroz? Tá certo, tá certo. A gente nem pensa direito, né? A gente não cria nem... Churrasco aqui, né? É o quê? Churrasco? Ah, meu Deus do céu. Ah, é bonito, Eles hein? falam em churrasco, que a gente tá preso dentro de apartamento. A gente não tem casa, não tá casa, não. É só fazer vontade, né? Esse povo vai ficar só fazendo Só colocar água na boca. Só colocar água na boca. Ô, Givan, Oi. tem uma parte aqui que você, assim, aquela hora que você falou sobre o ressignificando, né, as emoções, enfim. Eu faço isso de uma forma um pouquinho diferente, mas é bem dentro desse conceito aqui, é tipo, o que eu ainda não sei sobre isso, o que eu ainda não fiz sobre isso, e como pode ser diferente. Que é exatamente o que você passou aqui, em outras palavras. Agora, assim, eu tenho grande dificuldade, tipo, raiva, né? Na hora que a raiva toma conta, o vulcão é erupção, entendeu? Então, assim, a minha grande dificuldade, porque na hora que tá tudo calmo, é tranquilo. Deixa eu só colocar o fone no negócio do Zé ali, porque assim, peraí. Lembra que eu falei para vocês sobre a prática, né? Então, na hora que tá... Oi, desculpa. Não, estava aqui comentando. Lembra que eu falei para vocês sobre a prática do autoquestionamento, né? Mas existe uma outra forma de trabalhar a raiva também, que é através da ancoragem. Então, se você trabalhar as âncoras, né? Então, por exemplo, a respiração é uma boa ferramenta para você trabalhar a raiva. Por quê? Porque na fisiologia, como é que a gente está, quando a gente está com raiva, como é que está a nossa respiração? A gente está ofegante, né? Ofegante. Como é que eu inverto o processo? Eu vou respirar calmamente. Então, a raiva não passou ainda, mas eu tô... E o corpo, ele começa... Opa, peraí. Mas ele tá com raiva, mas ele tá respirando devagar. Respirar devagar não é raiva. E aí, o corpo precisa ser congruente com a ação. Então, a respiração, procurar trabalhar a respiração, é um primeiro passo, geralmente. Às vezes, a gente tem mais medo dessa respiração profunda, para quem tá do outro lado, né? Do que da respiração ofegante. Porque quando tá a respiração ofegante, tá indo para fora, né? Aí tá indo para fora. A pessoa às vezes pensa assim, não, deixa ela botar para fora, que já passa. Mas quando você faz assim, ó... Nossa, como dá medo dessa respiração. Eu conheço bem essa respiração. Eu tô achando que ela fez essa pergunta para te agradar, porque eu nunca vi essa mulher com raiva. É mesmo? Ai, gente. Vou tentar fazer isso, Givan, na hora da... Isso. Traz essa âncora. Isso é uma âncora, tá? Tudo que é o aspecto fisiológico é o processo de âncora. Então, faz 3 vezes essa respiração profunda. Tá? A primeira respiração profunda é a hora que você tá, em vez de xingar ou bater, tá botando para fora.
E a gente vê isso, é nítido isso, né? Isso está saindo de você, é um demônio que está sendo expulso ali naquela hora, né? Através da respiração. A segunda respiração é consciente. Ela vai... Tá, espera que tá voltando a alma pro corpo. E a terceira respiração é proposital. Tá. Esse é o momento que eu estou no controle, tá? Então, são 3 respirações profundas. A primeira, botando o demônio para fora. A segunda é consciente. E a terceira, proposital, tá? É o momento que você passa a tomar as rédeas da sua vida. Ok? Tá. É um processo da fisiologia. Givan, é a realidade, né? Ela quando fica puta, né? Eu vou falar, amorzinho, lembra do Givan? Quem se for do Givan, não sei o quê. Vai ser isso mesmo. Vai ser, o primeiro é que se for do Givan. O primeiro é que se for do Givan. Depois, na terceira respiração, ela fala assim, não, o Givan tem razão. O Givan tem razão. Tá. E pode até fazer um cartazinho com a tua cara, assim, ó. Eu vou botar... Tem que ser um meme, né? Tem que ser um meme. Tem que ser uma cara cômica para depois a gente dar risada. Apesar de ser muito raro isso, você entendeu? Não, claro. Isso aí eu duvido que aconteça com frequência. Eu nem sei porque ela fez a pergunta. Não, mas essa mulher é um vulcão, rapaz. Só de olhar para ela, a gente já vê que isso daí tem expansão energética aí, né? Acho que, aliás, Você viu como eu tô queimado, né? tá chamuscado aí. Gente, olha, me resta aqui desejar para vocês um excelente domingo, né? Um excelente almoço para cada um de vocês. Lembrando mais uma vez, eu estou à disposição no grupo 24 horas. Talvez eu não possa respondê-los em tempo real, mas eu estou à disposição. O grupo ele está aberto, né? Ele permanece aberto até até o nosso quarto encontro. Deixa eu parar aqui a nossa gravação para não ficar as finalizações.